galera! Sejam bem-vindos ao 20º episódio do Fugir pra Gringa. Com muito orgulho, chegamos no 20º. E hoje esse episódio é especial, não só porque ele é o 20º, mas também porque a gente tá transmitindo ao vivo nos nossos canais do YouTube ao mesmo tempo, pela primeira vez. Gente, eu tô me sentindo muito tecnológica. tecnológica Legal. Eu tô com ovo, cara. É importante, Eu tô velho. me sentindo perdido no momento, né? Porque eu tô aqui mexendo nas câmeras, cuidando aqui da gravação do podcast, tudo acontecendo ao mesmo tempo e eu tô perdidaço. Não, mas vai fluir, vai fluir. Vai fluir. Mas antes da gente começar, então, a gente não pode deixar de agradecer o nosso patrocinador, que é o Alvi da Capta Financial. Pra você que não sabe, o Alvi, ele é mortgage broker aqui na Austrália e ele vai te ajudar a comprar aí a sua casa própria, financiar. Quem que não quer realizar esse sonho de comprar a casa própria aqui na Austrália? Né? Quem não quer uma casa própria? Essa semana a gente conversou com o Alvi e ele deu uma definição boa da profissão dele, porque mortgage broker, cara, o que é É mortgage difícil broker? explicar, Mortgage né? Ele é facilitador de financiamento. Aê! Essa é a definição. Então é isso. Então assim, Isso. depois do 20º episódio a gente A gente já acertou é a profissão, cara. facilitador. Facilitador. Não, e quando de você financiamento. ouve facilitador, você já fica mais feliz, né? Porque é o porque- cara que Exatamente, facilita, exatamente. é o cara que É você isso precisa, aí. é o cara que facilita, não é Isso aí. verdade? Ou seja, se você quiser comprar sua casa na Austrália, que se você tem a sua residência ou tá querendo tirar, assim como a gente, o dia que você tiver esse plano, quiser colocar em prática, entre em contato E com se o Alvi, você que tá ele é no o cara. Brasil, já segue ele lá também, @investindo na Austrália. Boa. E quando você chegar aqui na Austrália, você já vai saber tudo certinho sobre como comprar sua casa. E não esquece de mandar uma mensagem pro Alvi falando: Alvi, ouvi você lá no podcast do Fugir pra Gringa. Exatamente. Entendeu? Vim Boa. aqui por causa do podcast. Ele vai ficar felizão. É isso aí. Agora, para encerrar, o que temos? Ah, gente, vocês têm que captar. É o patrocinador, né? Ai, meu Deus, cara. Adoro que tá na live pra galera acompanhar e ver ele com a mão na frente. A mão, tem que ter, Tem que né? fazer, cara. Tem todo um processo, ter, né? tem todo um treino. Acho que tem que fazer virado para as entendeu? câmeras Então eu agora. vou fazer Mais agora de um, novo. mais um. Dá um zoom, Peraí que eu merece. vou focar em aqui e aí eu vou fazer. Adoro. Maravilhoso. Ai, É. então vamos lá, gente. Sim. Como sempre, a gente tem os áudios que vocês enviam pra gente lá no Anchor. E a gente tem um áudio hoje da Carol Chacon, que eu diria que é uma das primeiras ouvintes do nosso podcast. Ouvinte fiel ela, né? Fiel. E ela deixou um áudio super legal que eu vou colocar aqui agora pra gente discutir. Então bora lá. Oi, casais queridos. Esse podcast de vocês me fez lembrar uma coisa que há muito tempo atrás aconteceu com a gente. Em 2013, o Jonas resolveu fazer o doutorado dele na França e ele queria ficar 1 ano na França fazendo doutorado. E eu falei que não aguentava namorar à distância 1 ano e briga vai, briga vem. A gente terminou com a negociação de 6 meses, que ele ficaria lá por 6 meses e eu esperaria ele voltar. Nesse período eu consegui visitar ele uma vez e assim que eu voltei para o Brasil, eu tive um traumatismo craniano, precisei ficar internada no CTI, fiquei mais um tempo no hospital, fui transferida de hospital, enfim, foi um período muito ruim e foi muito difícil pra gente, pra ele lá à distância, sem saber se voltava ou não. Enfim, depois disso a gente decidiu que a gente nunca mais ia se separar e cá estamos aqui na Austrália há quase 1 ano. Nossa, que história, história, né? Carol! Meu Que Deus história do tensa. Eu acho que céu. uma situação normal já não é fácil você ficar longe assim, você lidar. Como a gente falou no Só outro pra podcast, contextualizar, né? foi num episódio que a gente falou que a gente Do não conseguiria relacionamento. Sobre ficar relacionamento. longe, né? E aí ela contou a experiência dela. Que a gente de- comentou que tem muita gente que às vezes vem pra Austrália e a namorada, o marido, qualquer coisa assim, fica no Brasil. E que é difícil, a gente falou o que a gente acha, o quão difícil é lidar com isso e tal. E é isso, cara, em uma situação normal já seria muito difícil. Imagina nisso tudo que ela passou. Que barra, que barra. Tenso. Mas que bom que agora deu certo e eles estão juntos aqui. Juntos e residentes na Austrália, Exatamente. coisa mais fofa. Aí melhorou, né? Melhorou. Só pra contextualizar, o pessoal falou que não deu pra ouvir, eu não sei se por causa do delay, depois eu joguei no outro microfone, mas conta aí só o que a Carol O que falou a Carol resumidamente. falou? Tá, ela falou que teve uma época que o marido dela foi pra França estudar e aí ela ficou no Brasil. Eles combinaram que ele iria 6 meses só e tal. E aí ela foi visitar ele, passou um tempo de férias e quando ela voltou pro Brasil, eles continuaram separados, cada um em um país, quando ela voltou, ela teve um traumatismo craniano. E aí ela passou por uma barra, por um super perrengue na vida dela e o marido dela lá e ela no Brasil e eles ficaram longe.
Então ela falou que foi uma fase muito difícil, que depois disso eles decidiram que eles nunca mais iam se separar fazendo isso, né? Cada um em um país. É profundo isso, explicado? gente. Tá explicado. Enfim. Probleminhas técnicos, galera, mas... Qualquer coisa escuta lá no Spotify depois, que vai estar certinho, né? Lá vai estar certinho. Lá no Spotify vai estar certinho. Boa. Mas bora começar o assunto, então? Bora. Qual Que vai é ser o tema de hoje? Resiliência. Esse Que tema é profundo. É profundo. Só que muito assim, importante. resiliência. O que é resiliência? Então, é uma palavra tão difícil de explicar que a gente foi no grande dicionário do mundo, né? O famoso Google. E o primeiro link retorna no Google, a definição é: o termo resiliência veio da física para designar a capacidade que alguns materiais têm de absorver o impacto e retomar a forma original. Já se tratando de comportamento humano, resiliência está ligada à capacidade, bem como à habilidade que cada pessoa tem de lidar e superar as adversidades. Bonito, né? Uma salva de palmas. Muito bom. Em outras palavras, na minha visão, é a arte de ser o João Bobo, né? De tomar Ah, porrada, não. cair e levantar. Cair, levantar. Não, cair e É que tem levantar. até... Aqui, Tá. me lembrou essa música aqui, ó. Que, né, é bem isso, né? É isso aí. Só que aí no caso Só não que de aí bêbado, né? Às Aqui vezes, não você de nem, bêbado, às vezes você nem exatamente. bebe e acontece. E cai mesmo assim, você toma cai uma mesmo porrada assim. que você cai. Exatamente. O João Bobo nesse sentido, tudo bem. Você tinha falado antes de João Bobo, eu pensei na arte de ser bobo, entendeu? E se, tipo, aceitar tudo da vida, mas não. Não, o João Bobos é aquele brinquedo. aquele de brinquedo criança, que faz assim, que levanta, sabe? Aquele que fica assim, ó. Ele não cai, entendeu? Ele é Porque, resiliente, gente, ele porque, vai e gente, volta, ele vai e volta. Você tem que ser resiliente em tudo na sua vida. E não só porque você mora fora. Mas eu acho que quando você mora fora, eu acho que as vezes que você tem que ser resiliente, elas são muito mais frequentes, né? Sim, é aquilo que a gente fala, que a gente sempre, acho que a gente já falou isso em outros podcasts até, que um ano morando fora é tipo um ano de cachorro, que são 7. Então um ano morando aqui, igual, que acontece tanta coisa, gente, tanta coisa. E em um dia, é o que a gente fala até da famosa montanha-russa, né? Montanha-russa de emoções. Que tipo, um dia você arruma um emprego, então você tá muito feliz, você tá bombando, tal, não sei o quê. No dia seguinte, acontece alguma coisa que você já tem que mudar tudo, você tem que refazer a sua vida, você muda a sua rotina, às vezes você tem que arrumar outro emprego. Então é muito assim, a gente tá muito bem num dia, a gente tá muito mal no outro, né, gente? É total, Várias é uma vezes, montanha-russa que não tem fim, assim. Montanha-russa de emoções, né, cara? Eu acho que a gente tem vários exemplos aí da nossa resiliência e da nossa capacidade de ser resiliente. Vamos começar então. Eu acho que a gente pode dar até um exemplo bem clássico. Antes da gente vir morar fora, a gente teve um exemplo muito bom de ser resiliente, né, Lu? Porque o nosso plano A era ir para os Estados Unidos, fazer um intercâmbio lá. Eu tenho um tio que mora na Califórnia e a gente falou, né? A gente já tinha ido para Califórnia e pensamos, pô, a Califórnia é sensacional, é um Estados Unidos à parte do resto dos outras cidades dos Estados Unidos. E a gente pensou, porra, vamos ter essa experiência lá. E a gente aplicou tudo, fez o intercâmbio normal, fez o cadastro na escola. Gente, a gente comprou dólar. Compramos dólar, tava com a gente mala comprou pronta. dólar, a gente tava assim, a gente tinha absoluta certeza que ia dar tudo certo. Não passou pela nossa cabeça Que podia dar errado. que podia dar errado. Não É que não é uma passou. coisa que você conta, né? Você pensa que vai dar certo, óbvio. Não, E a você primeira não vez, pensa. também a primeira vez que a gente pensou em tirar um visto de estudante, né? E como a gente já tinha o visto de turista e já tinha entrado e saído dos Estados Unidos algumas vezes, a gente pensou, eles entendem, eles não vão entender que a gente quer morar lá. Eles sabem que a gente já entrou e já saiu e tal, não sei o quê. Resumindo, foi negado, cara. Foi negado o visto. E era, tipo, todas as fichas de vocês Todas, estavam Tava tudo lá. absolutamente A gente não tinha considerado todas. nada, a gente não tinha plano B. A gente era o plano A e acabou. E a gente ia pra lá. Quando o visto foi negado, o nosso chão caiu. Eu imagino. Não, literalmente. E Gente, daí a gente olhou um pra cara do outro e falou, E agora? Porque Não, eu lembro- a gente já tinha fechado a empresa que a gente tinha, já não estávamos mais morando na nossa casa, ou a gente já tinha Não, a vendido gente ainda tudo. tava morando Mas na já nossa casa. tinha começado a Mas vender já as tinha coisas. começado a vender as Tipo coisas, assim, a né? gente já estava no processo de ir para os Estados Unidos. A gente não tinha considerado a opção de negar. Então a gente ficou sem saber o que fazer. Que eu acho que é exatamente a sensação que a galera está quando as fronteiras fecharam, né? De quem pagou o intercâmbio, tá com a mala pronta, já a viagem datada Cara, e você tudo. organizou toda a sua vida pra ir embora e você não foi. E aí você Exatamente. fica lá sem saber o que fazer. E o Acabou lance é com vocês. assim, a resiliência
não é que a gente não é afetado, não foi afetado e não ficou triste. E a Dani se esbalou de Gente, eu chorar. lembro, eu Claro, juro gente. por Deus, eu lembro a gente na porta daquele consulado, porque a gente foi fazer entrevista pessoalmente. E eu acho que quando você recebe a notícia ali pessoalmente, a gente ficou olhando pra cara da mulher lá do Mas já consulado. saiu na hora? Na hora, ela virou na hora, na nossa sua cara. cara. Na sua cara ela já fala. Ela fala na Deus, sua gente. cara. Assim, ó, Maldade. É hoje melhor tomar um soco, né, do que Gente, pedir uma dessa, é um né? soco no estômago. ela falou, simplesmente ela chegou e falou, ó, hoje eu vou negar, você pode reaplicar se você quiser e boa, próximo. Ela falou assim, você quer estudar 6 meses, você pode ir com visto de turista. E tipo assim, foi assim, a gente saiu com aquele monte de papel na frente do consulado, parecia que não tinha chão, gente, juro por Deus. Ai, que horror, gente. Foi assim, horrível. E E é aí- muito difícil lidar psicologicamente Sim. com isso, né? Aí que entra o lance da resiliência. Você tem que se adaptar e você tem que saber o que fazer. Você tem que ter um próximo passo. Você não tem opção de sentar na porta da embaixada e chorar o resto da sua vida. Você tem que seguir, Então, né? aí é que entra a resiliência. A gente fica triste, a gente é afetado? Claro. Mas aí é o que você vai fazer depois. Você vai ficar o resto da sua vida chorando as pitangas porque Se foi negado, se lamentando e viver depressivamente, ou você pode não deixar a peteca cair e falar, beleza, agora calma, qual é o próximo passo? Ou mesmo que a Vamos peteca ver. caia, né? Você pega a peteca e Você joga tem pra que cima. pegar, Você tem que nesse jogar, caso a cara. peteca caiu lá. A peteca Foi caiu buscar lá no no poço. poeiro, Nossa né? senhora, caiu lá no fundo. Caiu E no tipo, poço. não é no mesmo dia, óbvio. Você não vai sair do consulado falando, tá, ok, então eu não vou pros Estados Unidos, vou pra onde? Não é assim. Não. É um processo. Não, porque, Demorou envolve ainda um pouco, custos, né? envolve uma Quanto série de tempo coisas. depois do não dos Estados Unidos, A vocês chegaram na Austrália? gente demorou umas 2 semanas pra entender a situação. Pra digerir. Pra digerir, porque tava difícil. Ali a peteca tava no chão Tava ainda. no chão ainda. A gente ainda ficou pensando em reaplicar o visto, ou a gente ficou pensando em ir como turista mesmo, porque a gente já tinha o visto de turista aprovado, né? No esquema ninja, né? Que a Aquele maioria dos esquema lá do brasileiros jeitinho, fazem, que é tipo assim, de- vou no visto de turista mesmo, lá Aí eu chegando me lá, eu me viro. lá. viro. Aí eu lembro que eu entrei nas comunidades lá, perguntei, gente, já aconteceram com vocês? Não sei o quê. Aí as pessoas, não, já aconteceu, veio, não sei o quê. Mas eu não sei, porque eu acho que aquilo lá pra gente tinha sido um sinal, né? Tipo, não. Tinha sido um sinal do universo, não Porque daí faz também isso. você vai, mas você vai da forma errada. Né? Exatamente. Você vai fazer a coisa errada. Aí, beleza, umas 2 semanas pra digerir. Depois que a gente meio que digeriu tudo isso, a gente já tava conversando com esse seu amigo que morava em Noosa. Na verdade, que morava aqui na ele Austrália. falava pra mim, né? Quando eu conversava muito com esse meu amigo, que ele mora aqui na Austrália já há muitos anos, e ele sempre falava, cara, sai do Brasil, porque a gente sempre trocava ideia e eu sempre tava reclamando da vida no Brasil, porra, aqui tá foda, não sei o que, as coisas só pioram, aquele negócio, né? E ele sempre falava, meu, sai daí, sai daí, sai daí. Só que o sai daí dele, eu sempre pensava nos Estados Unidos. E aí, um dia, ele virou pra mim e falou, quando eu contei pra ele, né, que o visto tinha sido negado, ele falou assim, sorte sua. Ele falou... Eita! Aí Aí você, cara, você tá torcendo Você- muito Foi pra assim, quê, né? Ele falou, sorte sua, vem aqui pra Austrália. E aí a gente falou... Aí a gente começou a a considerar. pensar. Mas vocês nunca tinham pensado. Não, assim, É que pra gente... a gente pensava, mas a gente não queria por uma série de fatores, assim. Porque a gente pensava, os Estados Unidos é aqui do lado, já tem família lá. E a gente sim. amava os Estados Unidos. A gente ama enfim, os Estados a gente Unidos, ama assim, até o agora. estilo de vida que eles levam e tal. Não tô dizendo que é melhor ou pior do que a Austrália, porque eu nunca morei lá como residente, né? E assim. deve ser diferente. Ah, mas É o exemplo diferente. que você tem do seu tio lá, que você já contou Sim, pra gente. eu já Você gostava. fiquei na casa dele, eu gostava do estilo de vida. Entendi. Mas que eu tava buscando um estilo de vida já que já era diferente do Brasil. E aí a gente não considerava, porque a Austrália é muito longe, tem o fuso, tem tal, só que a gente não tinha as informações que as pessoas têm hoje também. A gente não tinha nada, Entendeu? gente. Porque se Nada. eu tivesse as informações que as pessoas têm hoje de como é a Austrália, talvez eu nem tivesse considerado os Estados Unidos. entendi. Porque o meu amigo tava certo. É de porque a gente fato. nem sabia nada lá Não, naquela naquela época não, né? E o meu amigo tava certo, porque assim, de fato, sorte nossa, porque aqui a qualidade de vida da Austrália, eu acredito
que ainda seja muito melhor do que os Estados Unidos, porque os Estados Unidos está saturado de pessoas, sim. tem Só que muita gente, na tem muito época a gente não imigrante. pensava nisso. E outra, na época a gente nem pensou no fato da gente não poder trabalhar, né? Não sei onde é que a gente tava com a cabeça. A gente achou que a gente ia Tipo, fazer o quê, né? mas Sei lá. enfim, Mas como foi essa transição pra vocês? Então, aí a gente começou a pensar na Austrália, aí a gente começou a fazer várias ligações com ele, começamos a... na verdade, a gente nem buscou informação no YouTube, Não, nem era passava com na ele, nossa ele cabeça, que me era passava sempre as ele. informações. E aí a gente procurou uma agência. Isso. Aí Mas eu digo começamos assim, a negociar. transição no sentido de aceitar engolir que vocês não iam pros Estados Unidos e ficar feliz com a Austrália. Tipo, foi um processo. Foi. difícil. Não, na verdade- ou foi Na ok? verdade, foi. Na verdade, assim, eu tenho um negócio, assim, pra mim, que eu lido muito bem com esse tipo de coisa, que assim, beleza, não deu, dane-se. Vira a página. Vira a Tá, página, vamos seguir. legal. Né? E eu não foco no problema, eu foco na solução. Se não dá pra ir nos Estados Unidos, dá pra ir pra onde? E aí eu parto dali. Entendeu? Então, pra mim foi um pouco mais a complicado. Dani, ela tem uma É igual a tendência... gente é assim também. A Eu gente sou é mais igual o Lucas. um pouco mais focar complicado. na E eu solução. sofro um pouco mais. E a Dani eu fica tenho- focando eu no tenho uma problema. sofrida, Só que se você foca no problema, você não acha a solução, porque Sim. você tá focado no problema, né? Então você fica ali... É que às vezes você ainda precisa digerir aquele problema, né? Exato. mas não tem porquê. Demorou um pouco É. mais, Não tem porquê. Só que eu acho que a nossa vontade era tão grande que até pra mim foi mais fácil digerir. Eu achei que pra mim seria pior. Eu achei que pra mim ia ser mais difícil na ocasião. Mas depois que a gente virou a chavinha e aí eu comecei a focar, não, vou morar na praia, pô, vou morar em Luz. Porque daí você começa a pensar em outras Aí eu falei, coisas, não, né? vou realizar meu sonho, vou morar na praia. E era só 6 meses, assim como os Estados Unidos, gente. Não só 6 meses. E a gente ia pra Europa depois, vocês já conhecem essa história. Mas então pra mim falou, pô, vou viver 6 meses, 7 meses no paraíso, então vambora. E aí virou a chavinha. Entendeu? E eu acho que é a forma como a gente lida nesses momentos, por mais que cada um seja diferente, né? O Lucas já foca logo em resolver, você, como eu, acaba demorando um pouco mais, mas eu acho que é isso que faz a diferença da gente não ficar, como o Lucas falou no começo, ficar sofrendo anos e anos por causa daquilo. Tipo, beleza, cara, não deu, mas talvez dê em outro lugar, talvez dê de outra forma. Mas esse lance de focar na solução, eu acho que é fácil falar, não é tão fácil de agir se não for sua personalidade, mas é uma dica legal pra galera, porque eu tenho um exemplo legal também do intercâmbio que eu fiz, eu nem conhecia ali ainda na época, foi em 2010, eu tava na faculdade, intercâmbio que eu fiz pros Estados Unidos, que era aquele programa de work and travel, né, que você precisava estar matriculado numa faculdade e você ia já com um emprego garantido durante o período de férias da faculdade. E aí eu tava com um emprego garantido em Washington DC, na capital dos Estados Unidos. Eu ia embarcar no sábado à noite. Sexta à noite, recebi um e-mail do empregador lá cancelando a vaga. E eu já tinha hostel pra ficar, já tava tudo certo. E eu falei, e aí, mano, o que eu faço? Eu tomei uma rasteira, cara, e agora? E aí, se eu ficasse focando tipo, no na problema... véspera, você não tinha tempo pra pensar, Exato, resolver. se eu ficasse focando no problema, eu tava ferrado, mano, o que eu ia fazer? Eu ia cancelar minha viagem, eu não ia mais e tal. E aí eu lembro até hoje, cara, era de sexta pra sábado, de madrugada, a gente tinha mais alguns amigos meus que iam também, eram 3 ou 4 vagas que dentro do mesmo restaurante ia trabalhar e eles cancelaram simplesmente todo o programa. E aí a gente fazendo Skype, reunião por Skype com o cara da agência que a gente tinha fechado pra ver o que a gente podia fazer. E aí o cara passou a solução na hora, tipo a solução, né? Era, vocês podem, eu recomendo vocês a irem, vocês já estão com passagem comprada, já estão com tudo certo. E lá a gente vai tentar realocar vocês com os nossos parceiros de lá pra algum outro lugar, mas vocês já estão com passagem em vão. E aí, mano, a gente foi com uma mão na frente e outra atrás, sem saber o que ia Morrendo de acontecer. medo, imagina. E ficamos uma semana em Washington, rodando Washington sem falar inglês, eu não falava nada de inglês, cara, era muito ruim meu inglês. E a gente ficava indo de porta em porta pedindo emprego, entregando currículo em restaurante e tal. E aí no final, não deu certo esses trabalhos, e começou a dar uma semana, a gente precisa se arrumar e tal. Aí a agência conseguiu realocar a gente e a gente foi pra outro lugar. Fui parar no final da história toda, não vou contar a história toda aqui, porque senão é 2 podcasts. É um podcast pra só isso. disso, né? Mas aí eu fui parar depois em Miami, eles arrumaram um trabalho num hostel e eu não ia ganhar nada e tal, mas foi uma experiência animal. Aí eu me pergunto, se eu tivesse cancelado, se eu tivesse desistido nesse primeiro baque, eu não teria tido a experiência que eu tive nos Estados nunca Unidos, teria que ido, foi talvez. uma das melhores experiências que eu tive até hoje. Então assim, foi por quê? Porque a gente focou na solução, falou, não, beleza, a solução é essa. É o que eu queria, é o melhor? Não é, mas é o que a vida me proporcionou agora. E o que eu podia fazer, eu fiz. Eu fui.
E isso é uma coisa que eu vejo acontecer muito, já aconteceu muito com a gente aqui. Da gente, logo, desde o começo, quando a gente chegou, a gente vai procurar um emprego. Aí você toma não. Só que você tá procurando tanto que chega uma hora que dá certo. Já aconteceu comigo de, tipo, eu ir de nenhum emprego, eu tá desesperada eu querendo procurar, pra conseguir 3 ao mesmo tempo. Então, assim, em um dia você tá lá embaixo, tá arrasado, você fala, não tenho emprego, não tenho dinheiro, o meu inglês é horrível, eu sou péssima, e no dia seguinte você tem 3, aí você fala, nossa, eu sou muito top, eu falo muito bem inglês, aí a montanha-russa, né? Exato. Aí você sobe, aí beleza, você começa a trabalhar, só que você não sabe fazer aquilo. Aí eu escolhi um dos 3 lá, eu fui pro restaurante, só que, gente, não tinha experiência. Aí você começa a carregar, aí você derruba bebida no cliente. Aí você vai lá pra baixo. Ai, eu sou péssima, não sei o quê. Gente, isso acontece, nossa, comigo, já aconteceu tantas vezes. Aí você vai eu já trabalhar perdi no a caixa de conta. supermercado, o que Ai, você faz? pior experiência da vida. Sai chorando 2 dias seguidos do supermercado. Gente, odiei trabalhar com caixa de supermercado, foi horrível. E aí é isso, num dia você tá, nossa, bombando uma Austrália, a Austrália é linda, tudo de bom. No dia, não só a Austrália, né? Qualquer país que você vai, acho que acontece isso. No dia seguinte, você tá mal, alguma coisa deu errado, você tá com saudade de casa, daí você já fica meio pra baixo. E, tipo, isso é um ciclo meio que infinito, parece. Não, e vocês devem estar, vocês que estão aí no Brasil, que não vieram ainda, devem estar, meu Deus, não sei se eu quero passar por isso. Porque eu acho que esse é um dos grandes medos das pessoas, né? A gente já fez, inclusive, um podcast falando sobre medo, mas eu acho que quem tá na zona de conforto e nunca passou por isso, eu acho que essa montanha-russa, eu acho que essa montanha-russa, ela assusta demais, né? Assusta. Ela Não é assusta que não demais. aconteça com alguém que tá no Brasil ou, sei lá, na zona de conforto, seja onde for. Acontece, mas eu acho que é muito menor. São aqui, ó, são as montanhazinhas assim. Eu acho que é uma aqui, a assim, montanha-russa, né? a vida é uma montanha-russa, eu acho, mas é que a gente tá vivendo uma montanha-russa diferente. Quando você tá no Brasil, você não saiu pra viver uma experiência fora ou viver uma experiência de intercâmbio, é uma montanha-russa que você tá acostumado desde que você nasceu. Então, É no seu idioma. você não sente aquela adrenalina mais, aquela descida muito foda do looping que vai ter. Então, tipo, quando você... É como se você tivesse ido num parque de diversões novo. Cuidado com o vinho. Calma. Ele fez assim, ó, no parque de diversões novo. Quase bateu. Galera, é isso que eu sou. Eu achei que ia voar no computador, mano. Vocês estão vendo os bastidores, Eu né? tava assim, aqui na minha melhor metáfora, aqui, ó, no novo Aqui parque filosofando. de Diamante, diversões. novo. Deixa eu vir aqui, não vai Eu tava cair. lá filosofando, você estragou a filosofia. Estraguei. Voltando. É como se você estivesse indo pro parque de diversões novo com uma montanha-russa nova, que é uma montanha-russa, tipo, mais É que eu acho, cara, power, que assim. depois Mais da power. primeira montanha-russa, É isso as que eu outras ia falar. montanhas-russas são mais tranquilas. É. Você já de acostuma, né? Você tá já acostuma na calejado, barriga. Você já passou a primeira adrenalina. Não é que não vai acontecer, mas talvez o impacto seja Não, gente, sempre menor. acontece. Se eu pegar esses quase 5 anos que a gente mora aqui na Austrália, sempre tem. A gente passou por uma aí muito recentemente. Sim, muito na verdade, forte. antes dessa que você vai falar, teve a na nossa renovação do visto, que você esqueceu. Verdade, eu tinha esquecido Que disso. a gente teve. Acho que eu nem sei dessa. Então, A vou gente contar nem aqui. contou essa história. A gente teve o nosso visto de estudante, a renovação, quase negado. Sério? Pra você virar pra mim. estudante, né? Eu lembro algo eu acho que vagamente. vocês falaram pra gente, Sim, é verdade. porque foi assim, a gente aplicou, eu sou formado em administração no Brasil, e a gente veio para fazer inglês aqui na Austrália. A Dani veio fazendo inglês e eu vim como o acompanhante dela. Quando a gente foi renovar, a gente inverteu o visto para eu fazer inglês e a gente já meteu um VET no meio de cookery, que não tem Pra nada a ficar ver. longo o visto. Sim, era um visto de 2 ou 3 anos. Era visto de 3 anos. 3 anos. Era super longo. Era super longo, porque entre férias, inglês e VET dava 3 anos de visto. E a gente falou, não, vamos já renovar para 3, porque daí a gente não paga, porque cada renovação que você paga vai uma aumentando grana. o valor. Aí a gente aplicou, só que a gente aplicou para cookery, né, para eu ser chefe de cozinha, e que não tem nada a ver com a administração de empresas, que era a faculdade que eu tinha feito no Brasil. Então você tem que contar uma história para a imigração, quando você faz a aplicação do visto, que faça sentido para eles e não é um sentido Do porquê emocional. que você vai estudar aquilo, Sim, né? você tem que justificar. Você não pode falar que eu quero estudar cookery Porque é a minha paixão. Ou nem Só que eu isso. quero Ou migrar. é porque é o caminho pra eu ficar na Austrália. Não. Você tem que e- Por mais justificar a sua volta pro ridículo- Brasil, né? Exatamente. Isso seja, você tem- tem que provar para a imigração que você quer só estudar e voltar para o Brasil. Esse é o ponto de partida. E tem que ser uma história que faça sentido racionalmente, não tem emocional. Eles não vão olhar, tipo, eu sempre sonhei, foda-se que você O problema é seu. Sonho é seu, não é meu. Então, foda-se. É mais ou menos isso.
E a gente fez a aplicação e eles devolveram com um... Estudante genuíno, a gente caiu asterisco, na categoria. O famoso estudante genuíno. Genuíno, que é o quê? Eles estão questionando a genuinidade do estudo, que eu tô realmente querendo fazer o cooker, o chefe de cozinha. E aí eu tenho que provar por A mais B que eu sim tenho interesse em ser chefe de cozinha como você o prova porquê. isso, cara? Exatamente. Pois Eu inventei uma história, né? Não, mas até aí foi um drama, porque daí eu sou a drama queen, drama né? queen. Nossa, vamos embora. Porque nessa não, porque altura a Porque gente... 30 milhões de cenários. Porque, né? o que acontece é o seguinte, a agente de imigração, a agente de educacional, a primeira coisa que ela falou assim, agora 50% de chance de aprovar e 50% de negar. Como que você dorme com uma informação Aí dessa? essa daqui... Caro coroa, né, cara? Caro coroa, jogou pra cima, caiu, Não, e beleza, a minha fiquei cabeça tranquilo. já... Porque até então a gente já tá, vamos ficar mais 3 anos na É, Austrália, de né? novo, Vamos né? ficar. Mesmo esquema dos Estados Unidos. Não, vamos ficar, vamos renovar, E a todo mundo gente tinha renova. certeza que ia dar de novo. A gente tipo, sempre tinha certeza que as coisas vão dar todo certo. mundo renova, vamos renovar. Por que na nossa vez não vai dar? Tudo certo, beleza, tranquilo. E aí foi o baque, o segundo baque que a gente tomou, que mostra de novo a resiliência. Porque a minha cabeça, nesse exato momento que ela falou 50% de chance de ficar, 50% de não, eu já comecei a pensar, beleza, pra onde eu vou? Porque você faz o plano Entendeu? B, Tipo, cara. já não tem na como. hora eu fiz o plano É B. E impossível essa não aqui, fazer. de novo, me se negar. Eu não quero ir embora. Eu falei, não, cara, você tem que considerar a possibilidade de você ir embora. Baseado nisso quero voltar para o Brasil? Não. Tá, então o que eu posso fazer? Ai, gente, eu queria tanto ter a cabeça prática que nem eles têm, né? Não dá. Eu faço milhões de Não é que a gente não cenários sofre. na minha cabeça. Não, a gente Mas sofre. é que vocês são mais práticos. Falando por mim, não é que eu diferente. não sofro. Pô, eu fico puto, cara. A gente também mudou todos os nossos planos. O lance do Covid O nosso, aí... principalmente a questão não foi de diferente visto com a pra gente. imigração, a gente já passou por cada uma com o negócio de imigração. A gente tava quase tudo certo pra gente aplicar pro visto por mim. Aí quando a gente tava no Brasil, tudo certinho, voltou de férias, Isso. ia aplicar, mudou a lei. Peraí, deixa eu contextualizar. Isso foi em 2019. Não 2018. foi? 2018. A gente já tava na Austrália há 2 anos. E a gente já sabia que queria ficar, já corria atrás. 2019, eu acho. Foi 2019. 2019. Então a gente já tava correndo atrás, fazendo prova de inglês, reconhecendo profissão, blá 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 blá. Na hora que a gente chegou mais perto, falou, agora vai dar. Aí a gente foi passar férias no Brasil, com gente, tudo pronto. Minha profissão reconhecida, a profissão do Ulisses reconhecida, os 2 com nota de inglês, tudo bonitinho. Fomos passar férias e tava esperando a resposta da minha profissão. Por isso que a gente não aplicou. A gente ia aplicar, eu ainda ia tentar aumentar a nota pra ter mais chance, mas já era já suficiente podia pra aplicar. Quando a gente voltou do Brasil, a gente foi... Não, beleza, vamos aplicar? Não, a lei mudou. E aí mudou, não valia mais, porque o Ulisses tinha que ter experiência na área. Ou seja, não é uma coisa que você consegue do dia pra noite. Na Austrália. Full time. Putz. Ou seja, gente, o nosso chão caiu, porque a gente voltou, a gente saiu do Brasil falando, bom, é a última vez que a gente vai passar por isso, porque a gente já tava também na coisa da imigração, né? É a última vez, é agora ou não é? Isso em 2019, gente, Não, isso é 2021. cara, e já era, e tinha sido um parto pra conseguir toda a documentação, porque eu trabalhava no Brasil, eu trabalhei no Banco HSBC, que não existe mais, que agora pertence tudo ao Banco Bradesco. Então, pra eu conseguir as cartas do meu empregador, a sorte é que o gerente meu da época ainda trabalhava lá. Só Foi por ele que isso me que facilitou, deu, né? mas, cara, era fazendo reunião de madrugada com o gerente de RH pra fazer a carta da forma que eu queria. Então, tipo, foi que muito precisava. difícil chegar na possibilidade de aplicar. Quando a gente foi aplicar, Tomou esse não deu. baque. Aí, nosso chão caiu total, nosso chão acabou. Assim, a gente, e agora? Vamos ficar ou não vamos? E o que a gente faz? E blá, blá, blá. E aí, lá, a gente sabia já da possibilidade de vir pra Adelaide. E foi que a gente já contou esse outro episódio, foi quando a gente decidiu não vir, porque a gente falou, não dá mais pra passar por isso, é muito estresse. Mas aí é o momento da resiliência. Tá, qual é o próximo passo? A gente continua tentando na Austrália, sei lá por quanto tempo, ou a gente vai embora? A gente vai embora? E aí veio o Covid e veio assim, Toma! deu uma bela de uma Vai rasteira. embora, só que não. E a gente teve que se adaptar de novo por gente. causa da situação Então, cara, por mundial. isso que esse exercício da resiliência e de manter a positividade é muito importante, porque quem ia contar com o Covid? Ninguém nunca ia imaginar que uma porra de um vírus ia parar o mundo por mais de Se um falasse, ano. ninguém ia acreditar, porque parece coisa de ficção Não, científica. parece tipo, bobeira, bizarro. né? Tipo, e ninguém conta com isso. E isso afetou todo mundo, não afetou só quem tá no Brasil. Não. Afetou a gente, que daí também, cai no... Porque daí a gente entra na nossa terceira Na nossa- rasteira, Que é a do visto, porque que daí... foi a da aplicação do nosso visto. Exatamente, porque daí a gente trabalhou para que a gente conseguisse migrar
e vem estudando e trabalhando, cumprindo todas as regras que o governo coloca pra gente que tem que cumprir pra conseguir. Que são várias e que é chato para um cacete. É estressante, cara, porque você tem que trabalhar na sua área, você tem que cumprir um determinado número de horas, você tem que fazer reports a cada 6 meses, submeter os reports, esperar eles aprovarem. Pagar, né? A gente nem fora dinheiro e tal. Aí vem aí veio o Covid, a Dani perde o emprego, eu reduzo minhas horas, só que eu tenho que ainda cumprir, porque as horas reduziram de trabalho e eles não reduziram as horas que eu precisava fazer. Os requisitos continuam os mesmos. Os requisitos continuaram mesmo. Você então, que se vire. Aí você começa a correr contra o tempo. Aliás, os requisitos continuavam os mesmos. Continuavam. Exatamente. Chegar nessa parte. Aí quando você acha que não dá pra piorar, aí eles vêm, fecham a lista de aplicações, volta a lista. Porque assim, a gente já tava lá nadando, já exausto depois de tudo isso. Aí, beleza, sai a notícia de que... Porque a lista, gente, aqui de Adelaide, de South Australia, ela ficou off durante muito tempo. No Covid, acho que foi lá pra junho, saiu Eles e acabou. Fecharam tudo. Falou, quem quer aplicar, espera aí, cara. O problema é teu. A gente ficou sem saber o que ia acontecer. Tudo bem que a gente não poderia aplicar naquela época, porque ele ainda tava cumprindo os Skills Assessments, mas beleza. Chegou no fim, ele cumpriu. E ele tava quase no finzinho, lá na boca do gol. Aí eles anunciaram que a lista tinha voltado e chefe voltou com os mesmos requerimentos de antes. Maravilhoso. Coisa mais linda. Você tá no paraíso. Aí a montanha-russa aqui, ó. Tá lá em cima. A montanha-russa tá ali. Tá lá no topo. É aquele famoso, né? Assim, quer um docinho? Quer um docinho? Então aqui o docinho. Gostou? Então, toma. Aí a montanha-russa cai. De repente, gente, 3 dias depois e, tipo assim, 2 semanas antes da gente poder aplicar e finalizar tudo, chefe sai da lista, simplesmente tiram da lista. E como fica o psicológico de uma pessoa não com fica. isso? Não fica. Não, cara, de nossa um cabeça... casal grávido, né? De um casal Aí grávido. nesse ponto a gente já sabia que ela tava grávida. Pois é, então assim, mas aí eu tenho que fazer uma observação muito boa, porque eu acho que de todas essas rasteiras, essa foi a que eu lidei melhor. Sim. Eu acho que a gente vai apanhando, porque ela focou na Sofia. Na Sofia tá. e eu na ia falar solução. isso, a Sofia tá fazendo bem pra você. Pois é. Porque ela falou assim, não, o que importa é a Sofia ter saúde e tal, não sei o quê. E foi muito... Sendo aqui em qualquer lugar, vocês têm passaporte português também, que já dá uma segurança. Entendeu? Okay. Então, tipo assim, foi muito lindo, porque no dia que o chefe saiu da lista, eu tava lá toda down e foi eu nunca vou esquecer. Foi o primeiro dia que ela chutou e eu senti. E isso, vocês que já ficaram grávidas sabem que é um marco, né, na vida de toda Não vai chorar, que você tá chorando, né? Não. Segura essa ao vivo, não vai passar vergonha aqui. Não, já chega. Mas enfim, e aí isso veio pra provar pra gente o que realmente importa. E daí você começa a pensar. Aí eu comecei a realmente pensar na solução. E aí dessa vez eu literalmente não deixei a peteca cair. Mas isso é muito legal, porque acho que depois de todos esses tombos e esses aprendizados que vocês tiveram, cara, agora não vou dizer que vocês aprenderam a lidar pro resto da vida. Mas não, amadurece. mas você vai amadurecendo. Sim. Não, é que nem eu falei, né? A primeira montanha-russa que você vai enfrentar, você fala, meu Deus, é alto esse negócio, né? Não vou fazer. Depois você vai indo, você fala, você vai se acostumando, vai encarar. Só que a gente ainda tá no processo, né? Porque ainda tá, né? Muita coisa ainda pode mudar. Sim, porque eles voltaram o chefe pra lista, tá tudo lindo, só que eles aumentaram o requisito de tempo que eu tenho que ficar, do que eu tenho que ter de experiência aqui em South Australia trabalhando, que antes era de 12 meses e agora eles aumentaram para 18 e eu tenho 15. Então eu preciso esperar 3 meses. Você já tinha, aí você não tem mais. Daqui a pouco você tem, aí então, você não sabe se tem. Então se vai estar na lista daqui a 3 meses, não sabemos. Entendeu? Então você tem que viver com essa ansiedade de tipo, nossa, eu quero que passe 3 meses logo pra eu ver e tomara que esteja na lista pra poder aplicar, porque daí eu tenho que esperar até 2 anos pra ser convidado. Então, tipo assim, é um negócio. E o nosso visto vence em janeiro, então assim, a gente é corrida contra o tempo. A gente ainda tá nessa corrida, mas assim, não a gente para, ainda né? não então, para. Eu quero dizer assim, você tá na Austrália aí com as fronteiras fechadas e acha que... No Brasil, com as fronteiras fechadas e acha que quando abrir você vai vir pra cá e a sua vida vai se resolver? Não, cara. Não vai, aí é que começa. Não, é que começa a montanha-russa. E assim, o psicológico, você tem que estar muito bem preparado pra aguentar tudo isso, porque é porrada, cara. Todas essas porradas que você tá longe da família, você tá tendo que abrir mão de várias coisas que você teria no Brasil e que aqui você não vai ter. Então você tem que estar muito focado e você tem que ter muito
tipo, tá com a saúde mental muito em dia. Você tem que fazer as coisas. Eu, por exemplo, hoje eu sei que eu preciso fazer exercício, eu tento meditar, porque tudo isso me afeta muito. Eu fico com falta de ar, de ansiedade. Cara, de tudo que ali isso ela é uma acontece. pessoa que ela mudou muito desde quando a gente começou a namorar mesmo. Ela tinha crise de ansiedade quando a gente começou a namorar. Ela trabalhava na TV gente. e TV era aquela TV é rotina porrada, louca, né? é. Ela era jornalista de TV. Então era uma rotina insana, assim. Eu lembro que ela ficava sem ar, teve dia de eu ter que sair do trabalho à tarde pra levar ela Gente, eu no fazia hospital. assim, ó. E o ar parava não vinha. lá. Mas não é. E eu fui fazer exame e não tinha nenhum problema. Era psicológico. Era o negócio. psicológico por conta do estresse, da rotina, daquela coisa maçante. Então, tipo, tudo que a gente já passou, tanto no Brasil quanto aqui, me mostra quanto você evoluiu, Nossa, assim, como é. você amadureceu e aprendeu a lidar com essa ansiedade. Você continua uma pessoa ansiosa, Continuo. mas você aprendeu a lidar A com lidar. isso, a não deixar isso te afetar É. muito mais como afetava Mas antes. é isso também, eu aprendi que não adianta. Você vê que não adianta, o Covid foi o que mais me mostrou isso. Não adianta você querer ter tudo controlado, que você não vai ter. Vai acontecer alguma coisa que vai mudar. E aí eu aprendi isso, coisas que me fazem bem, que pode ser até uma dica pra todo mundo que passar por isso. Você vê aquilo que te faz bem, tipo, fazer exercício, fazer meditação. Ocupar Às vezes sua quando cabeça, eu tô né? muito, ocupar a cabeça. Quando eu tô muito assim, eu tomo floral, porque daí dá uma segurada. E gente, só assim que eu consigo lidar. Porque vocês estavam falando do visto. Quando mudou a lista de South Australia, que mudou pra você, mudou, afetou a nossa. Então a gente tinha um plano traçado, que foi vir pra Adelaide, a gente ia ficar 1 ano. Não, eu não precisava mais fazer prova de inglês, eu já tinha minha profissão reconhecida, era só aplicar depois de 1 ano, era só questão de tempo. Mudou a lista, eles mudaram tudo. Aí eu precisava ter 95 pontos. Tipo, por isso que eu fui fazer o PTE, quem viu nos stories sabe. Aí, do nada, a gente tinha tudo quase certo, porque nada é certo, né? Mas quase certo. Aí eu tive que refazer a prova de inglês, então adequar a minha rotina do dia a dia, estudar para uma prova que eu já não estava mais preparada, que eu já tinha feito, que eu já tinha nota. Já era uma página virada, né? E já era uma página virada, sabe quando você, não, já passei, já foi uma vitória. Não, cara, tive que começar tudo de novo. No meio de uma correria que tava a nossa vida. No meio de uma que correria tá a nossa vida. insana, e aí, beleza, fiz a prova e eu não tirei a nota que eu precisava de uma nota muito alta pra aumentar a minha pontuação pra 95. E aí, quando não saiu a nota, eu e o Ulisses, a gente olhou um pra cara do outro, exausto. Isso foi, gente, semana passada. Faz uma semana real. E a gente tava lá embaixo da montanha-russa. A gente olhou um pra cara do outro e falou, meu, até quando a gente vai ficar nessa? Eu não aguento mais, A sabe? gente também tá. A gente tá, né? Porque É chega uma hora que você horrível. cansa, cara. Parece que, tipo assim, mas isso aí é problema de primeiro mundo. Cara, não é. É a sua vida. É a sua vida. A sua vida, ela Talvez fica... seja, cara. Não, mas talvez, mas é um o que a gente problema. vive, É. o que a gente Não, mas pode não é, fazer. cara. Porque a nossa vida aqui, ela fica no pause. E, gente, na boa, não dá pra comparar Entendeu? vidas com vidas, Qualquer entendeu? Cada um tem plano a que sua você vida. faz, você não pode concluir porque você está esperando sempre uma coisa mais Sim. definitiva. Então, por exemplo, a gente parou de mobiliar a casa porque a gente falou, se a gente tiver que E ir se for embora em embora? janeiro, o que adianta eu mobiliar a casa? Sim. Entendeu? Sim. As coisas da Sofia, a gente comprou o básico, a gente não quer montar um quarto porque... E se a compramos gente for tudo embora? usado, baratinho. E aí a gente fica vivendo no stand-by. né, No stand-by, cara? ele Fica fica ali. sempre Porque a gente já nessa. falou sobre isso em outro episódio também, Sim, né? é muito louco. Eu acho que a gente... E são várias porradas, né? Porque você, tipo assim, você tá uma porrada da lista que mudou. Aí fala, não, tudo bem, isso foi leve. Aí vem um nocaute que, tipo, agora você precisa de 95 pontos. É. Cara, Aí você faz. Aí depois você passa. Aí você tá derrubada no chão com 95 pontos. Aí você fala. Tem que fazer o piti? Tá, vou Toma. fazer. Aí você levanta a mãozinha, vai lá e faz o piti pisa em você e fala, não vai fazer, você não vai Você passar. levantou na contagem 4 ali, o juiz já tá no 5, juiz já tá- 4, é. 3, aí você levantou. E aí você tá tipo... Para de novo. E É, você gente. tem que ser resiliente pra saber o que eu vou fazer. Não, Qual e é o dá próximo vontade passo? de desistir. Dá. Dá vontade. Mas dá, porque vontade de falar assim, por que que a gente falou? Vamos embora pra Europa, porque chega. acabou. Então, Entendeu? Eu vou estar com criança pequena, vou estar com bebê, eu quero estar focada em outras coisas, entendeu? A Quero gente parar vai de tá- pensar em visto, né? A gente vai estar vivendo um outro momento Parar da de nossa gastar vida. dinheiro com Chega, isso, porque entendeu? é uma Quanto grana, dinheiro, né? né? Tipo, não é só a questão emocional, tem muito dinheiro Tem muito envolvido. dinheiro envolvido. Muito dinheiro. Que afeta Muito o tempo da emocional vida. também, pô. É. Sim. O dinheiro a gente precisa trabalhar mais, a gente precisa economizar com outras coisas. Isso tudo afeta o psicológico Sim, também. A sim, parte financeira não tá Sim. separada 100% do emocional. Mas, enfim, a gente contou todas essas histórias de todo mundo, porque eu acho que é o que a gente tava falando agora. Uma todo pausa. mundo... Pausa pro vinho. Tá bom, vai, gente, eu vou encarar. Aê! Ai, que inveja, Bota no gente. comentário. Vou até aqui, ó. comer uma berry aqui que tava no fundo. É cereja. Boa. Vamos Também tô dando uma aproveitar olhadinha.
esse momento do vinho, fazer uma pausa pra gravidinha ir no banheiro. Vai no banheiro? Tá de boa? Tá de olha boa só. agora. Acabou o vinho. Porque eu tô precisando ir no Tem banheiro. mais Então... Ah, então É grávida que vai no Sem banheiro. vergonha. aguenta aí, gente. Quer mais vinho? Sem Eu vou vergonha. pegar mais vinho. Isso, enquanto isso, eu e ali a gente A vai gente vai olhando os comentários aqui. pra ver se Deixa vocês eu- estão aqui ainda, gente. Eu quero Estão saber falando quem só tá aqui, tomando não, vinho. né? Pergunta aí. Aqui, É verdade, ó. gente. Vocês estão tomando vinho aí na sexta-noite no Brasil ou o quê? Onde vocês estão? Ah, Acho eu que o consigo notebook mais está cobrindo a Lígia. Ih, subir. tarde Ah, não, demais. tava lá pra trás esse. Tava lá pra trás. A gente abaixou um pouquinho. Ah, entendi. Eu não consigo mais subir os comentários. Aqui, ó. Pessoal, por aqui seguimos esperando ainda pra ver se vai dar certo na hora da aplicação. Ansiedade, agonia, desespero, nervo, tudo isso. Força, cara. Força, É isso porque- aí. É um mix de sentimento, né? Tipo assim, é ansiedade, é nervosismo, é alegria, é felicidade de pensar como a vida vai ser. E é engraçado que você fica fazendo. É impossível não fazer vários cenários na sua cabeça, né? Então você tá aplicando pro visto, você fica. Vai dar certo, vai ser muito bom. Gente, eu vou fazer isso quando eu chegar, vai ser incrível. Aí ao mesmo tempo você pensa, putz, mas e se não der? Aí o que eu vou fazer? Aí você começa a ficar mal porque não vai dar. E aí, uma das coisas que eu acho que fazem bem pra saúde mental, que eu aprendi, é não ficar fazendo esses cenários. Porque a gente fica muito ansioso, né? Porque, tipo, você não, realmente, você tem que saber, beleza, se der, eu vou pra esse caminho, se não der, eu vou pra esse outro caminho. Mas não adianta você ficar. Mas é que assim, quando viajando. você tem o seu plano A, você quer viver o seu plano A, né? É. Porque, tipo assim, você pensa assim, ó. Pô, eu pedi a pausa, os caras continuaram o podcast. A gente tá falando Eu tô do falando com o comentário pessoal. pessoal aqui, ó. Estamos lendo o comentário. Porque, então eu fico imaginando que assim, quando a gente falou vou para os Estados Unidos, a gente queria ir para os Estados Unidos e a gente Lógico. começou a ver vídeo e tal. É aquele negócio que eu imagino que a galera que segue a gente passa pela mesma coisa. O cara fechou pra Austrália, ele começa a ver a nossa vida aqui, acompanha os nossos stories, e aí ele fica gerando essa ansiedade, né? Se colocando no nosso lugar, se imaginando no Sim. lugar, e não pensa no plano B, né? Ou não quer considerar o plano B, que na verdade ele tem que considerar, eu aconselho você a considerar sim o plano B, mas eu entendo esse rolê todo de se imaginar no lugar, e aí gera essa ansiedade, Cara, é gera esse impossível medo, não fazer gera isso, né? esse Não se mix de projetar. sentimento, e é natural, cara, é natural, a gente passou por isso e continua passando. Mas o que eu ia falar, vou esperar a Dani voltar, mas era exatamente, eu não vou começar ainda, tá? Mas só pra Já contextualizar, sem começar, mas já começando. Era exatamente isso, que tipo, a gente tá falando, Não, segura, usando segura, a nossa segura. experiência. Vamos dar uma de João Kleber aqui agora. Tá, vou esperar a Dani. Não, vai. vamos interagir com a galera enquanto isso. Não, vai. então, a gente tava interagindo, isso aí foi uma Ô, Foi Juliana, alguém que falou. Juliana do Japão, velho. Que da hora. Oi, sim. Manda aí pra tomando gente. chá, que fofa. Manda aí pra gente, galera, onde vocês estão. Mano, manda aí da onde vocês Daiane estão assistindo Damasceno a já gente. foi colega já fui da colega da HSBC. Ó. Que legal, cara. Pô, Daiane Damasceno, eu conheço esse sobrenome Damasceno. Ó, Por isso que ela falou que eu sou Ai, fofa. Ah, mas eu não lembro, desculpa, Daiane. Não lembro. A Daiane, ela comenta todos os nossos vídeos. comenta mesmo. Super ativo. O Todd Spencer Todd aqui também. também. A Ju também. Juliana Leal também. A Ju comenta Cadê? Eu não todos. consigo A seguir Carol os comentários tá em dos algum lugar antigos. que eu vi a Carol aí. A Carol tá em todos os nossos Olha lá, vídeos e todas as Paraná. nossas lives. Esse aqui tá no nosso canal? Tá? Então os comentários são compartilhados, olha que Não, é bacana. porque eu tô nos dois aqui. Ah, entendi. A gente tá tô com acesso no... Não. Alguém tomando brejo. Um abraço pro Tranadá. Pro Tranadá. Tranadá. Um abraço pro Paraná. Treinador. Treinador Neto Bobato. Neto Bobato no Paraná, isso aí. Em Isso outubro aí. tô em Sydney, boa. Tá, posso voltar porque eu ia falar? Beleza, vamos Olha voltar. Não, o que eu ia lá, a contar. Daiane falou aqui que vocês não trabalharam junto, não. Ah, então tá bom, Daiane. Ela foi trabalha mal. no HSBC, mas trabalhou, Trabalhou. mas não junto. Tá. Não, o que eu tava falando é o seguinte, que a gente tá usando a nossa experiência de exemplo porque a gente tem histórias de gente que morou fora. Então, como vocês viram, a gente tem nossa, eles têm as deles, histórias que a gente teve que ser resiliente, mas tudo isso pra dizer pra vocês que estão no Brasil e que estão passando por um negócio muito louco, que é a coisa do Covid, que, gente, vocês têm que ser resilientes. Tipo, é difícil, é porrada atrás de porrada. A gente fica vendo e fica imaginando como eles estavam falando, vou aplicar o visto, tenho tudo na mão, tenho meu plano A, eu quero muito que dê certo meu plano A para os Estados Unidos, o visto foi negado. Vocês estão no Brasil, com tudo certo para vir para a Austrália, muita gente já tinha pedido demissão, já tinha vendido casa, tava morando com os pais, muita gente, tipo, tinha grana guardada e aí teve que ficar e acabou gastando essa grana. Então, É uma situação até muito pior do que a gente tá falando aqui. muito Pô, pior. A o gente problema tem... Imagino, né? Estamos tentando me colocar na pele das pessoas.
é muito pior do que o que a gente tá falando. Pode até soar os nossos problemas aqui como, tipo, vocês estão reclamando de barriga cheia, vocês estão na Austrália, falando tudo no isso. melhor país, um dos melhores países do mundo pra estar nesse momento e tal. De fato, cara, Mas, gente, não a posso gente tá reclamar aqui disso. por sorte. Por acaso. Porque a gente tava aqui, Não, cara. e quem chegou 3 dias antes de fechar a fronteira, Então, tá ligado? exatamente. Então, tipo assim, o intuito desse episódio do podcast e dessa live também é falar pras pessoas keep going, sabe? Tipo, incentivar vocês exato. a não desistirem, porque se a gente não fosse resiliente, a gente já não estaria mais aqui. Vocês estariam no Brasil chorando que não deu certo nos Estados Unidos, Exatamente. né? A gente Ou ido teria embora o dia voltado que não quando, deu certo. quando negou o visto de estudante aqui, quando quase negou, ou teria ido embora porque a gente já desistiu de ficar remando contra a maré, atrás de visto. Então, assim, tivemos várias provas que a vida colocou pra gente que a gente poderia ter desistido e a gente não desistiu. A gente continuou resiliente, focado e pensando, cara, é isso que eu quero, eu vou E eu até acho o que fim. é legal falar isso, tipo, que o ser resiliente não é você não desistir do seu plano A nunca. Não, cara. Não, cara, igual vocês desistiram dos Com Estados relação Unidos. a isso, eu só tenho a faz dizer o parte. seguinte, cara, às vezes o plano B é melhor do que o plano A. Exatamente. Exato, e a você não gente vai nem chegar. sabe, A gente nem né? sabe, Exatamente. porque a gente projeta a nossa vida, a gente projetou nossa vida nos Estados Unidos e pensou, esse é o plano perfeito. Quando a gente tirou e falou, meu, puta, mas não, vamos pra Austrália, mas não vai ser a mesma coisa. Realmente, foi melhor. Então, vocês nem Entendeu? podiam imaginar. A gente não podia Nunca. imaginar. Graças ao plano A ter dado errado, é que a gente tá Exatamente. aqui e deu tudo certo. Então, E é por isso, e é aí que eu queria chegar, porque, gente, as coisas, elas acontecem porque elas têm que acontecer, sabe? Não tem nada nessa vida que aconteça que não era pra acontecer. Então, isso tudo está acontecendo com a gente, já aconteceu com a gente, e toda essa montanha-russa, ela sobe, desce, mas ela direciona a gente pro caminho que a gente tem que correr. Então, isso que tá acontecendo com vocês agora aí no Brasil, tá direcionando vocês pro caminho que vocês têm que correr, cara. Vocês vão chegar aqui muito mais preparados. Vocês vão chegar aqui com uma bagagem muito maior, porque vocês já tiveram que ser resilientes aí quando tudo isso começou. Por mais difícil que isso pareça, porque quando a gente tá lá embaixo, né, tentando subir, a gente acha que, putz, cara, não pode acontecer nada pior. Tipo assim, é a pior coisa do mundo que poderia acontecer comigo. Mas nessa hora, a gente não pensa que isso tá fazendo a gente crescer. Sim, E isso tá amadurecer fazendo pra vocês caramba. Pô, é crescerem e difícil pra amadurecerem. caramba você se manter resiliente por um ano esperando o mesmo plano acontecer. Que é o que E manter a acontece cabeça boa, né? com a maioria das pessoas que queriam ir pra Austrália no começo do ano passado e não conseguiram. Mas, cara, talvez seja a única opção ou comece a olhar pra outras opções. É aí que eu queria chegar. Outro dia a gente tava conversando com o pessoal de um grupo do WhatsApp que a gente tem, que a gente fazia de tempos em tempos quando a fronteira tava aberta, porque agora não faz sentido. Mas a gente tava conversando com eles e uma galera com tudo pronto pra embarcar, faltava uma semana e não conseguiu embarcar por causa do Covid, porque fechou a fronteira e tal. E a galera, gente, o que eu faço? Tô gastando todo o meu dinheiro, eu não sei pra onde eu vou. Aí alguém lá do grupo falou, eu tô pensando em ir pra Irlanda, porque a Irlanda tá aberta. Não sei se ainda tá, gente? Tem que pesquisar quando você ouvir esse podcast, mas na época tava. E aí eu fiquei pensando comigo, até a gente trocou ideia lá no grupo. Cara, às vezes você foca tanto na Austrália, você quer muito, 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 mas você tem o dinheiro guardado, você tá pronto pra ir, você não quer mais ficar na situação, porque às vezes você já saiu do seu emprego e tem outro país pra onde você pode ir, por que não? Sabe? A Austrália, a gente tá na Austrália, a gente ama a Austrália, a gente faz conteúdo de Austrália, vocês sabem que a gente Não, e adora a falar gente disso. tem todo o interesse de vender a Austrália, porque a gente tem parceiros comerciais Exatamente. que vendem a Austrália. Então, não, a gente não tá Mas- falando pra Mas- você desistir, mas Não a gente tô tá falando falando pra desistir. Pra você considerar outras opções. pesquisar outras opções, Se você porque tá, tipo, arrasado, que nem a história dos Estados Unidos, de novo, arrasado porque não deu os Estados Unidos. Você vai fazer o quê? Você vai continuar e não vai dar ainda mesmo assim? Talvez abra o olho, você vai pra outro lugar. Pode ser bom e pra pode você, ser algo gente. passageiro pra você vir pra Austrália Sim. quando abrir as fronteiras depois. Exato. Não Tudo adianta bem. a gente ser hipócrita e É falar, venha fácil- só pra Austrália. Não, cara, É tem fácil tantos falar países. também, porque, beleza, vou pra Irlanda e vou gastar uma grana, depois vou pra Austrália e vou gastar uma grana. Tudo bem, tem vários fatores que envolvem tudo E isso. muita coisa que vai acontecer Muita entre um coisa. e outro também. Mas o que a né? gente tá falando considere todas as opções. Não Sim. foca simplesmente em um único plano pro resto da sua vida, porque se você não tá conseguindo tirar esse plano do papel, e não é por sua culpa, é por culpa de uma rasteira que o mundo deu, cara,
talvez seja a hora de pensar em algum De outro plano, repensar. né? E isso é ser resiliente. Sim, isso Isso faz é parte saber da se resiliência. adaptar, é saber olhar, abrir um pouco o olhar e falar, não, tá bom, isso que eu quero não dá, mas talvez outra coisa dê. E talvez a outra coisa seja muito boa, você não sabe. Ou talvez seja uma experiência que você vai viver e vai falar, tá, E quando beleza, chegar mas na não Austrália, era. vai chegar Depois, preparadíssimo. Já pronto, melhora né? o inglês, já um monte de coisa, né? Cara, a verdade é que a gente tem que ser camaleão, né? Camaleão. bem Tem que ir se essa é a adaptando vida. e vivendo, né? Essa é a vida. E não tem o que fazer. Tem coisa que sai do nosso controle, né? Uhum. Igual as listas. Eles tirarem e colocarem profissão ou mudarem as regras, tá fora do nosso controle. Tá. A gente não tem o que fazer. Só que a gente tem que continuar vivendo, porque a gente tem que viver o hoje, porque a gente também não sabe o dia de manhã. Exatamente. Então, cara, você tem que ser feliz hoje, você tem que viver o hoje, você tem que ter planos, e eu aconselho que você tenha planos A, B, C e D, e continuar vivendo o hoje na positividade. Do jeito que der. Não deixar a peteca cair, ou se cair, pegar e levantar. levantar, Porque às vezes a peteca cai, não tem jeito. Cai, Você cara, vai a gente ficar ali é humano, tentando velho, e a gente uma é hora humano. cai. Vou dar mais um exemplo nosso disso tudo. Quando a gente tava em Sydney, a gente decidiu que a gente ia embora da Austrália, a gente ia dar a volta ao mundo. Eu tava muito, muito, muito empolgada, porque esse é o maior sonho da minha vida. Aí veio o Covid, beleza, não vou dar a volta ao mundo, vou ter que ir pra Adelaide. Gente, eu tava arrasada. Eu vim pra Adelaide, vocês sabem, porque a gente ficou na casa de vocês. Quando a gente chegou aqui, eu cheguei tipo, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu só quero que passe um ano logo, eu só quero... Sabe, eu tô aqui só pra fazer esse tempo passar. Eu tava acabada e eu não tava disposta a gostar, a curtir o meu tempo aqui. Eu falava que eu tava, mas eu não tava. Sendo bem sincera. E aí, chegou um momento que, gente, você não consegue viver um ano só empurrando. Chegou um momento que eu falei, ok, eu tenho que aceitar que a gente veio pra Adelaide, então eu tenho que pelo menos fazer o tempo que a gente tá aqui e ser ok, né? Porque eu tenho que ficar aqui. Aí eu tentei me abrir um pouquinho mais, fui vendo um ponto positivo aqui, um ponto positivo ali. Gente, faz 6 meses que a gente tá em Adelaide. E eu adoro Adelaide. O dia que a minha profissão mudou os requerimentos e depois eu não passei na prova, na nota que eu precisava do PT, e a gente viu que a gente ia ter que ir embora, talvez, no final do ano, que é quando acaba o nosso visto, eu fiquei arrasada, porque eu falei, gente, eu gosto tanto daqui, sabe? A gente formou uma amizade, uma galera tão legal, eu não quero ir embora. Eu não quero sair daqui agora, sabe? Então, tipo, olha como mudou em 6 meses. E agora eu já tô lutando porque vai ter ainda muitos capítulos dessa novela mexicana, que eu já não aguento mais, não vai ter. Sempre tem, né? Sempre tem, mas tipo, olha o quanto mudou em 6 meses. Mas eu acho que mudou porque eu aceitei que poderia ser diferente. Eu podia ter ficado todo o tempo aqui falando, ai que saco, odeio essa cidade, ai quero voltar pra Sydney, ai quero dar a volta ao mundo, ai que saco de Covid. Então, tipo, dentro do que eu tinha, que ok, não é nada mal, é muito bom, graças a Deus, a Adelaide tá ótima, tem muita sorte de morar aqui. Mas assim... Tá ainda. Tem ainda. O Ulisses tá aqui querendo encher Ulisses, meu copo. ele, gente, é uma esponja. Vocês estão Pô, vendo? sacanagem. Vocês A galera são tá gravado hoje, o pessoal viu ao testemunhas. vivo. Saúde. Eu enchi o de vocês e o meu eu coloquei só um pouquinho porque tava no fim da garrafa. entendi. E aí eu fui no banheiro, apareceu outra garrafa pra apareceu. encher. Apareceu, Magicamente. A Dani Mas empurrando era aqui, ó. isso que eu tinha É isso pra aí, ó. Você tá na minha frente. Sai da minha frente. Sai da minha frente. Ela não pode falar. Tá tampando a Sofia, cara. Aqui, ó, participante. Mas é isso, galera. Eu acho que resiliência é a palavra, foco é a palavra, positividade é a palavra. Tem várias coisas aí que a gente tem que sempre pensar para te botar para cima, para você continuar seguindo firme sem deixar a peteca cair. Mesmo a peteca às vezes caindo. Você vai É lá e isso aí, levanta. gente. E tudo depende de como você lida com essa peteca no chão também. Entendeu? A peteca pode estar lá no chão, mas o seu estado emocional aí vai depender muito Dependendo da do jeito peteca, que cara, você... pega ela no chão e chuta. Foi tipo a gente dando a volta ao mundo. Ah, quer saber? Não, joga. Tipo, foi tipo isso. Aí você tem que correr atrás da peteca, cara. Correr, pegar ela lá longe. Não, é porque tem muita Sabe? gente, cara, que não quer percorrer o caminho. Quer só ser feliz. Sim. Só que, cara, não existe felicidade no fim do túnel. Existe a felicidade Você durante o caminho. Você tem que curtir a jornada. Tem que curtir a jornada. E, cara, E tem a que gente- fazer a jornada. Não tem como você pular a jornada, cara. Desculpa. Não. E você vai levar porrada na jornada. Vai levar, então você vai ter vai que aprender levar. a levar porrada São- e ficar feliz e gostar Exatamente, disso, são cara. fases. E do mesmo você jeito tem que passar que a gente por tudo tá- que a gente tem que passar. A gente e tá acabou. falando que é uma jornada, tipo, é uma jornada pra quem sai do Brasil e quer morar no exterior. Então, o destino é chegar lá, chegar no exterior. Beleza, cumpriu a jornada.
Mas a outra próxima jornada começa. Então, beleza, chegou aqui. Aí tem a próxima jornada da residência, pra quem quiser imigrar, que é a que a gente tá. Então, o nosso foco é o quê? Conseguir a residência permanente. O dia que a gente conseguir, acabou a nossa jornada? Óbvio que não. Vai começar sempre vai outra ter, coisa. sempre vai ter, gente. É fato. Sempre vai ter os obstáculos aí. A montanha-russa, ela é eterna, onde quer que você esteja. E o legal é que você aprende mesmo, você fica calejado e cada tapa que você toma, você levanta melhor, eu acho, não é? Então é isso, galera. Se você tá no Brasil, fronteiras estão fechadas, você acha que tá tudo acabado, o seu mundo acabou, força aí, foco, positividade, vai dar tudo certo. A gente tá aqui até hoje, a gente já tá completando aqui quase 5 anos, vocês também, não acham? Vocês chegaram Chegaram juntinhos. na época. Então é isso, os seus problemas não vão acabar quando você chegar na Austrália, vão existir outros problemas de primeiro mundo? Pode ser. Talvez. Mas são problemas, você vai ter seu emocional aí, como a gente falou, uma montanha-russa, um dia você tá bem, outro dia você tá mal, um dia você quer desistir, outro dia você quer chutar a Austrália, outro dia você quer amar a Austrália e cantar o hino nacional, subir no canguru e sair pulando, Abraçar o koala. abraçar o koala. Pra comer Vegemite. Ai, eu não cheguei nesse ponto ainda, gente. Mas é isso, cara, a vida segue e a gente tem que tentar o melhor da nossa vida sempre. É isso Certo? aí, muito Vamos bem. encerrar, Vamos porque encerrar. já tá dando quase 1 hora aqui, eu acho Quero que saber o de recado vocês, tá o que dado. vocês acharam desse episódio ao vivo. Isso. Quem ouviu no podcast, manda um áudio pra gente falando como é que foi a experiência de ouvir um episódio que foi gravado ao vivo. Se foi diferente Se foi ou diferente não, ou não, se gostaram desse formato. E o pessoal que tá na live aqui ao vivo com a gente vai encerrar agora, então só vou falar A uma gente vai coisa. encerrar o Né, episódio. vamos encerrar. Galera a gente que tá vai na encerrar live, a live. Fiquem aí, Fica galera da live. segura aí que a gente já vai falar com conversar vocês. com vocês E agora. eu só tenho 2 palavras pra dizer. Obrigado, tchau.